Boa noite. Boa noite. Full time. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, os encarnados e os desencarnados também. Nós somos o grupo SIM, Espiritismo em Michigan. A gente tem como principal atividade a divulgação do Espiritismo, Sistema do Espírito. E todas as informações que vocês vão precisar, o Ricardo vai dar após essa palestra. Eu gosto de trazer sempre a ideia dos gregos antigos, que eles se preparavam para fazer qualquer coisa. Eles não acordavam, não saíam da cama de se preparar, não ia para uma viagem, não ia fazer qualquer coisa pequena, eles se preparavam. Então eu vou pedir para vocês para se preparar um pouquinho antes da gente começar esse nosso bate-papo aqui. Vamos tomar uma posição confortável nas cadeiras, trazer a nossa atenção para dentro dessa sala, saber que a gente vai passar uns minutos, uns 45 minutos, 30, 45 minutos aqui, conversando, recebemos informações. Vocês vão receber algumas informações minhas, vocês vão receber algumas informações do plano espiritual, algumas informações do próprio pensamento de vocês, digerindo toda essa informação que a gente vai trazer. Então vamos abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, os nossos espíritos, para tudo isso que a gente vai receber, qualquer tipo de energia, qualquer tipo de informação, de forma que isso se integre no nosso espírito e nos torne pessoas melhores, que essa é que o nosso Criador espera da gente. Então que nós possamos ter ali uns minutos legais para a gente conversar, para a gente bater um papo, na bênção do Pai e na paz do nosso irmão. Que assim seja. Bom, depois de vamos pensar assim, um mesinho sabático aí, né? Foi aquele volta, é muito legal estar aqui com vocês. Continuar aí na terceira parte do Livro dos Espíritos, que a gente vai falar das leis divinas. A gente está falando do capítulo 10, da lei de igualdade, né? Trazendo sempre esse conceito do Kardec. O Kardec teve essa característica de tentar trazer uma precisão para as nossas discussões. Ele perguntava muito, né? Ele perguntava uma coisa e obtinha uma resposta. Aí ele perguntava o contrário e recebia uma resposta contrária. Daí ele perguntava o contrário do contrário para ver se ele recebia a primeira resposta. Ele tinha essa característica que às vezes pensava assim, eu acho que ele queria mais forçar o espírito que estava respondendo, que o espírito estava respondendo certo do que ele mesmo, porque ele já sabia o plano que ele tinha que montar, né? Então ele começa assim, a gente vai falar da lei da igualdade, né? O capítulo 10. E dentro dessa lei da igualdade, ele vai falar de igualdade. Na realidade ele fala de três igualdades e faz uma comparação. A primeira igualdade que ele fala é a igualdade natural, onde ele pergunta aos espíritos se nós somos todos iguais perante a Deus. E a resposta é pragmática: sim. Deus não favorece ninguém. Ele dá a oportunidade de todos, de uma criação, e a gente lembra disso de outras perguntas do livro do Espírito. O Espírito foi criado simples e ignorante. Simples é o que é simples mesmo, a palavra simples é o que a gente podia ser de mais simples, mas sermos nós, né? Antigamente a gente não sabe bem o que a gente era, se vivia junto, se vivia separado, se era uma coisa, mas a partir que nós identificamos que nós éramos nós, né, indivíduos, nós passamos a ser, começou do simples. Todo mundo começa assim, né? Jesus não é o que ele é hoje porque ele nasceu daquele jeito, porque ele foi favorecido, que nem algumas pessoas acham que ele teve melhores oportunidades, que não. As oportunidades são as mesmas para todo mundo. Todos são criados simples e ignorantes, e a partir daí eles vão indo. Então os espíritos, eles trazem uma ideia daquela de que o sol nasce para todos, ele brilha para todos. E é assim, isso é a realidade. Deus dá a mesma oportunidade para todos nós. E a primeira igualdade, que é essa igualdade natural, ele faz uma pergunta só. Para ser bem simples, nós somos todos iguais. A diferença que nós proporcionamos são das nossas aptidões. E essa é a primeira desigualdade que ele trata no livro. A desigualdade das aptidões. Por que algumas pessoas têm mais aptidões do que as outras? Porque Deus favoreceu. Acabamos de falar que ele dá a mesma oportunidade para todo mundo. E os Espíritos nos explicam que essas aptidões, elas surgem de acordo com as nossas reencarnações e com o esforço que nós fazemos durante essas reencarnações. O Kardec não coloca o esforço que a gente faz exatamente nisso, mas ele fala que as experiências estimulam essas aptidões. Então ele fala também que se uma vez que a gente
está em planos superiores, em outros mundos mais elevados, e às vezes nós temos essa oportunidade de virmos para o mundo inferior. Deve ser o meu caso, né? Que eu devia estar em algum mundo e vim para cá, brincadeira. Mas nessa oportunidade nós não perdemos as nossas aptidões. Nós podemos vir com um corpo igual a todos que tem na Terra, mas com essas nossas aptidões faz com que essa nossa escolha seja bem gerenciada. A gente tem cuida mais do corpo, a gente cuida mais do que está à nossa volta, do nosso planeta, porque a gente já tem essa ideia de melhora. E isso faz com que nós não só teremos a oportunidade de usar essas aptidões em um lugar que a gente não tem, tipo assim, a gente sabe muito sobre computador, mas aí a gente vai para o interior e não tem computador, tem uma serra, tem um martelo, tem alguma coisa, mas a gente pode usar a nossa ideia de gerenciamento de dados para fazer. Primeiro eu preciso limpar, depois eu preciso bater o martelo, depois eu preciso fazer uma coisa, eu posso trazer uma para outra. E dessa forma, eu consigo, se eu tiver um nível mais elevado do que o outro ser que estiver junto comigo, eu posso ensinar e aprender com aquele ser também. Porque necessariamente quando a gente tem determinadas aptidões, e a gente tem essa oportunidade de reencarnação, a gente sabe disso, que vai chegar um tempo que a gente não vai precisar reencarnar mais. Mas enquanto a gente tem essa necessidade de reencarnação, a gente tem essa oportunidade de reencarnação em mundos materiais. E necessariamente o mundo não tem a mesma evolução que a gente tem essa oportunidade. Então eles dizem que a gente nunca perde as nossas aptidões. O livro dos Espíritos também fala, a gente nunca retrocede, a gente sempre melhora. Então o que vocês estão olhando aí, que vocês veem, que vocês acordam de manhã e olham no espelho, isso é o melhor que vocês já foram. Entendeu? Não, é sério. Então, a ideia é o seguinte, se você não gostou, vai fazendo uma melhor encarnação nessa para vir melhor na outra. Porque é o que eles dizem, isso aqui é o melhor que a gente tem. Eu às vezes fico procurando o que eu fui na outra vida. Aí ele começa com uma outra desigualdade social, né? E ele pergunta, né, se a desigualdade social seria uma lei, né? E os Espíritos também são bem claros, isso aí não, isso é obra dos homens. Então toda a diferença social que existe é dos homens, Deus não tem isso. E aí eles ainda perguntam Kardec pergunta para os Espíritos se um dia essa desigualdade vai desaparecer. Essa é a idade, essa é a ideia, né? Que todos nós sejamos iguais, cada um com a sua aptidão, mas usando essa aptidão sem nenhuma intenção de favorecimento próprio. Então aí a gente vai ver, é difícil a gente pensar numa sociedade dessa, porque esse tipo de modelo não se enquadra na nossa sociedade. Mas se fosse na nossa sociedade, nós teríamos uma pessoa que limpa o banheiro e o senhor de uma companhia, nós não veríamos diferença nenhuma nem outra pessoa. Por quê? Porque o senhor da companhia e essa pessoa que limpa o banheiro, não menosprezando ninguém que limpa o banheiro e nem senhor de companhia, mas que elas trabalhariam dentro do que elas tinham de aptidão com o coração. Que é isso que Deus olha quando a gente aplica as nossas aptidões. Certo? Então, falamos de duas desigualdades, né? A desigualdade social e a desigualdade de aptidões. E aí ele traz uma outra desigualdade, mas isso aqui não teria que ser uma lei da igualdade, né? A desigualdade. Ele fala da desigualdade das riquezas, né? Então ele fala assim, que a desigualdade das riquezas, ele pergunta se essa desigualdade das riquezas não seria originária da desigualdade das aptidões, porque uma pessoa que tem mais aptidões teria mais condições de gerenciar melhor a sua vida e assim de adquirir mais coisas, mais riquezas, mais todas. E ele diz que sim e não. Nós tivemos uma primeira pergunta, era sim, a segunda não, agora a terceira é sim e não. Vê como é que o Kardec foi de outro jeito. Legal. Por que sim e não? Ele fala assim, o ladrão também adquire as coisas. O esperto também adquire as coisas, mas não honestamente. Então, necessariamente, a pessoa que tem mais posse, que tem mais riqueza, necessariamente ela não é uma pessoa honesta, não é uma pessoa justa, não é uma pessoa que tem condições de fazer isso de uma forma normal. Então, ela pode até... Aí ele pergunta assim, então uma riqueza, por exemplo, herdada, ela não poderia ser, ela seria honesta, né? E os Espíritos são mais ou menos claros com isso, que assim, na maior parte das vezes, essa riqueza que existe, ela não foi honesta. Então, a pessoa que recebe essa herança, sei lá, os meus ancestrais aí contrabandearam escravos,
mataram outras pessoas para poder ter a terra, tudo, e eu fiquei com tudo isso. Eu sou culpado? Necessariamente não, eu não sabia disso para mim. Mas quando a riqueza vem para mim, eu sou responsável pelo que eu faço com ela. E aí ele fala, né, com relação à riqueza, que as pessoas pobres, ou seja, a pobreza e a riqueza, ele vai entrar nessa pobreza e nessa riqueza, mas fazendo uma comparação, e essa é a comparação que ele, a única comparação que ele faz, se eu conseguir colocar isso aqui no meu que ele fala a comparação da riqueza e da miséria, né? E aí, por que Deus daria a riqueza, né? Concedeu riqueza para um e a miséria para outros? Ele fala exatamente por isso, para experimentar, para que nós possamos experimentar as duas coisas. Quando a gente tem muito, quando a gente tem pouco, a gente normalmente culpa a divindade, né? Não aceita, porque é Deus que me fez pobre, que não fez. E quando a gente tem muito, a gente esquece da divindade e vamos usar o que a gente pode aqui, porque não tem tanta importância a Deus, porque eu não tenho tanta necessidade, certo? Então, uma oposto à outra faz com que alguns sucumbam com a riqueza e alguns sucumbam com a pobreza. E essa é justamente a ideia que a gente tem que ter, né? E ele pergunta qual das duas seria aí a pior, né? Não tem pior, né? As duas, e ele ressalta também que é o seguinte: a gente escolhe essa situação, né? O problema é que quando vim para cá, para ser rico, são menos as possibilidades do que ser pobre. Então, normalmente a pessoa, a riqueza fechou, você vai ficar com a pobreza essa reencarnação. Sei lá, tem toda uma necessidade. Se tivessem todos ricos, todo mundo quer vir rico, aí a riqueza não seria uma prova. Todo mundo igual. Ou se fosse todo mundo pobre, também não seria uma prova, porque todo mundo sofreria junto, um não veria o sofrimento do outro, né? Porque, passando mal, o outro também está, então todo mundo se encontra aí no mesmo barco, vamos pensar assim. E ele fala assim, né? Quando você recebe essa herança, e essa herança, ela teve uma base não justa, uma base meio, vamos pensar assim, não honesta. E se você trabalha com essa riqueza para ajudar as outras pessoas, mesmo que a outra pessoa que fez a coisa errada não conseguiu, pode ajudar as duas pessoas. E eles diziam o seguinte: o espírito normalmente, quando ele chega do lado de lá e viu que ele fez um mau uso da riqueza que ele teve, e essa riqueza está na mão de alguém, ele se promove a forçar não, ou a intuir essa pessoa que tem a riqueza que ele tinha, a usar ela da melhor forma. Não por causa que ele está preocupado que ele fez a coisa errada, mas pela preocupação de que o cara faça a mesma coisa que ele fez. Entendeu? E normalmente é da linha familiar. Você não quer que um filho... A gente faz o contrário, né? A gente passa uma necessidade do caramba e não deixa os filhos passar necessidade. Depois fica reclamando que ele está em casa com 35 anos. Mas aí não. Aí já é o contrário. Você fez a coisa errada, está do outro lado, vendo ter uma visão maior do que o seu descendente teve, que você fez errado, então você vai intuir essa pessoa a usar, mesmo que aquela riqueza veio de um modo meio errado, mas que pelo menos ela seja usada por bem. Esse eu vou pular, igualdade de Deus, do homem e de mulher, não acredito muito nisso, mas vamos pular. Eles perguntam assim: são iguais perante Deus o homem e a mulher? E aí os espíritos respondem: Deus não outorgou a mesma coisa para o homem e para a mulher, a capacidade de entender, a capacidade de ouvir, a capacidade de usar. E aí ele continua questionando: mas por que o homem é forte e a mulher é fraca? Hoje a gente vê nas academias, eu fico até meio... Né, tem mulher que é muito mais forte que eu, né? Então eu falo, como é que foi isso? Kardec traz uma situação seguinte: sim, o homem e a mulher têm a mesma são iguais, mas são diferentes em funções. Né? Nós discutimos isso na aula nossa de segunda-feira. Teve alguém que ficou nervosa com como é que chama, com o André Luiz, porque o André Luiz não queria, porque o André Luiz há, não sei, quase mais de 60 anos atrás, ele colocou que a mulher deveria ficar em uma determinada posição na sociedade
e a pessoa não gostou muito, né? E aí eu trouxe uma outra ideia também que eu andei estudando recentemente aí, existem países que mais de 60% das mulheres são solteiras, não casaram ainda e tem entre 30 e poucos anos, onde ela tem uma liberdade para dedicar para a profissão, para o estudo e tudo. E aí o Kardec coloca muito assim, né? A mulher na estrutura fraca, estamos falando de 160 anos atrás, na visão dos espíritos que passaram aquilo também, e a gente já viu isso também, né? A gente vai falar de outras leis aqui, que o forte tem que proteger o fraco, por isso que o homem é forte. A gente tem que ver que nós viemos de um tempo aí que o homem tinha que sair de manhã e trazer um elefante para comer, e não podia ser fraquinho, né? E a mulher ficava tomando conta das crianças. Eu entrei numa ideia assim, por exemplo, mas o que seria importante mesmo? Um homem ou mulher? Teria que ter algum importante, né? Ou quem teria mais poder nessa briga dos gêneros, dos sexos aí? Aí eu pensei assim, vamos pensar que houvesse uma briga muito grande entre homens e mulheres na Terra. Né? A gente já briga normal, né? Mas briga dentro de casa, mas não era geral, vamos dividir homem e mulher. Aí se acontecesse assim, vamos pensar que os homens pegassem um monte de mulheres e conseguissem tirar o óvulo delas e guardassem. E aí matavam o resto da mulher. O que a gente ia fazer? O que os homens iam fazer? Nada, concorda? Dançamos, a população ia acabar. Mas vamos pensar o contrário, as mulheres, como são mais espertas, pegavam os homens, e pegavam um monte de espermatozoide e guardava, e depois matava todos os homens. Vocês concordam que elas tinham mais condição de sobreviver do que a gente? Pegava uma delas, fazia inseminação artificial e ia nascendo lá de novo. Então, já na estrutura física, o homem já está perdendo espaço nesse campo, né? A gente pode dizer, nessa briga. Então eles dizem o seguinte, Kardec é bem claro quando ele faz o resumo de tudo isso aí, eles têm direitos iguais, mas as funções são diferentes. Entendeu? E aí numa das perguntas é bem claro que ele fala assim, mas então a mulher seria mais importante do que o homem? Eu não vou comentar isso aqui, porque ele é bem característico, falando assim, sim, porque na maior parte das vezes, ela, além dela dar a vida ao homem, ela ainda dá as introduções de vida para esse ser. Né? A gente aprende normalmente com a mãe. O pai não quer saber da gente, mesmo que a gente é homem ou mulher, fica com a mãe até um determinado tempo e depois vai embora. Então esse seria aí, ele falou de igualdade, desigualdades, né? Esse seria a comparação aí que Kardec. E sendo perante a lei aí, ele questiona um pouco, sendo iguais perante a Deus, Kardec já naquele tempo, né? Ele questiona, então por que existe a diferença, né? Hoje em dia a gente já vê isso, né? Pode ver a CEO da GM, sei lá, deve ganhar só 5 milhões. Se fosse homem, ganharia 10. 25, né? Estou colocando um exemplo. Mas ela só ganha só isso. Se fosse um homem, ganharia mais. E é real isso. As pesquisas mostram que uma mulher que faz a mesma coisa com o homem, com a mesma experiência que o homem tem numa companhia, ela ganha menos do que a outra. As companhias já estão tirando isso, mas ainda é real. Né? Porque ninguém fala o salário, fica com medo, eu ganho, tanto não fala. E acaba dançando, né? Mulher que fala mais, não consegue segurar a língua, ela fala e aí eles vão vendo, então quer dizer, nós ganhamos que ele, então vamos melhorar isso aí. Então eles dizem o seguinte, toda vez que a gente entra para um lado de dividir a característica de homem e mulher, a gente tendendo mais para uma era em que não se tinha muito desenvolvimento social, né? Seria mais como é que ele usou um termo de, quando a gente não é rebelde, selvagem, né? Que ainda a gente entra naquela característica que existiria uma diferença entre homem e mulher. A diferença existe, né? Mas da função, não socialmente falando, não historicamente falando, não como pessoa. E finalmente vem uma igualdade que essa aí todo mundo realmente é inquestionável, é a realidade do túmulo. Todo mundo um dia morre. Para nós aqui, que a gente tem uma elevação melhor, desencarna, né? Vamos encarnar depois. E aí, a pergunta que Kardec faz, ele não entra nesse contexto de que todo mundo vai desencarnar mesmo, mas ele trata muito mais do que acontece depois que a gente desencarna com as coisas que ficam aqui. Então ele pergunta sobre, a pessoa morreu,
E aí ela deixou, o túmulo dela é muito bonito, aquele túmulo todo legal, de mármore, de não sei o que lá, não sei o que. E eles perguntam se isso seria mal, né? Aí os espíritos respondem, se o espírito se preocupa com aquilo e está lá, ele vai sofrer um pouco com isso. Mas na maior parte das vezes não é o espírito. Ou ele pagou antes, né? Vou pagar para me ter bonito, meu túmulo não fica feio, qualquer coisa se preocupou com isso antes. Minha mãe paga a cremação dela. Fala assim, não quer deixar dívida para ninguém. É uma preocupação e não prejudicar os outros. Não você fazer um túmulo que todo mundo que vai passar pelo meu túmulo vai ver que sou eu. Uma outra coisa que Kardec pergunta para os espíritos é o seguinte, e os espíritos não gostam então que você faça um túmulo para uma pessoa que morreu? Uma homenagem para uma pessoa que morreu? Falou, não, se a pessoa merecer. Porque não tem diferença nenhuma uma pessoa que morreu e eu levo uma flor para ela naquele túmulo, que aqui é legal, né? Porque só tem alguns só tem uma plaquinha no chão e você põe uma flor lá, ou um túmulo grande. Você, num túmulo de mármore, de qualquer outra coisa, de uma certa, vamos pensar assim, você... Kardec, lá, por exemplo, na França, Mausoléu, né? Muita gente viaja para... mas foi uma homenagem. Ele fala assim, quando é uma homenagem que é feito sem ter orgulho, sem ter nada, é válido, porque as pessoas vão lá e vão lembrar, vão trazer uma energia, tudo. O Kardec ele já sabe que não está lá mais, né? Acho que essa aqui é a encarnação do Kardec, eu pareço... Mas aí... Então ele... quando a intenção é não... contrário ao orgulho, então funciona muito bem. E aí os espíritos dizem, quando é assim não tem problema nenhuma. Mas a ideia é o seguinte, ninguém vai sair dessa sem ser por esse caminho. Então ele fecha assim a última coisa que seria aí a igualdade da morte, né? do desencarne, a igualdade perante ao túmulo. Então é isso aí, tá curtinho hoje, não tem muita coisa. Tem uma pergunta. Você vê alguma conexão? Você vê alguma conexão entre a definição do espírito com essas igualdades e desigualdades? Eu costumo dizer que você fala a pessoa que desencarna. A definição do espírito é princípio inteligente individualizado. Princípio inteligente do universo. Individualizado. E cada um tem a sua característica própria. Né? E aí, quando você começou a falar sobre essas coisas, eu fiquei assim, então é por conta dessa individualização que existe essa diferença. Porque cada um tem dentro do livre-arbítrio que Deus nos dá, tem a sua capacidade de fazer as coisas de uma maneira diferente. E aí, vem essa diferença e também vem as igualdades baseadas na condição de que os espíritos não só os espíritos encarnados, mas os desencarnados, eles se associam através das suas similaridades, das coisas que ele acredita. A gente associa aqui, de acordo com a nossa similaridade ou afinidades, né? E do outro lado também, porque quando a gente desencarna, a gente não muda, né? Não muda por um bom tempo, né? Tem gente que não muda. É por isso que eu perguntei se você vê uma associação entre essas diferenças e similaridades ao fato de que o espírito em si já é individualizado. Né? Eu digo assim, que se não fosse individualizado, se todos os espíritos fossem iguais, haveria uma chance maior de só haverem igualdades e não desigualdades. Teoricamente, nós nunca vamos ser iguais. Porque eu só seria o mesmo igual a você se eu passasse por todas as experiências que você passou e tomasse todas as decisões que você tomou, que aí seria impossível, né? Mas são duas coisas que a gente não tem muita informação ainda hoje da literatura espírita. Como é que nós fomos criados, quem é o espírito, a gente sabe disso. Eu sou o princípio inteligente do universo, fui criado simples e ignorante, acabou. Eles não falam muito disso. Como é que vai ser o fim? Depois que eu ser um espírito elevado, pergunta 100 a 113 dos livros de espíritos que fala da escala. Última escala, você e aí, o que eu vou ser lá? Tocar harpa? Tudo bem, só cada vez que você fica trabalha mais, então
O próprio Jesus falava, eu trabalho porque meu pai trabalha. Né? Se Jesus trabalhar porque o homem trabalha, a gente está meio aquém aqui, a gente tem que trabalhar bastante. Então, eu não sei essa individualidade, a gente não sabe ainda, eu não sei te dizer não, se é ou não, vou ficar devendo isso aí, eu não sei. Mais? Alguém? Beleza, então, nós vamos fechar cedo hoje. Então vamos tomar uma posição confortável. Agradecendo profundamente aí as inspirações, né, as ideias, e que essas ideias aí fiquem com a gente aí hoje, quando a gente for para o nosso leito, né, de descanso, né, que essas ideias estejam conosco, que elas possam aí reforçar aí a nossa ideia da nossa existência, da nossa desistência, do nosso comprometimento para conosco e para com os nossos similares, né? Que somos iguais, temos as mesmas oportunidades e essas oportunidades têm que ser baseadas na ajuda mútua. Que possamos aí, com a ajuda dos nossos amparadores espirituais, dos nossos anjos guardiões, do nosso Pai Celestial, né? Esse ser tão soberano que sempre nos ajuda e nos dá a oportunidade, que nós possamos aí sermos felizes, né? Tornarmos um ambiente de meio que vivemos felizes também, para que todos possam sentir essa felicidade. Que assim seja. Mateus me falando